Bom, pessoal, dando sequência à nossa videoaula, então, a, o assunto de hoje, né, que a gente trataria na aula hoje, seria a respeito da modelagem, principalmente, né, a respeito da modelagem de um motor em corrente contínua com excitação independente, ou um motor do tipo shunt, certo? Ou seja, aqueles motores que normalmente a gente considera o fluxo de campo constante. Então, a gente analisa só o circuito de armadura do motor e a parte mecânica dele. Então o objetivo dessa videoaula é obter as equações, ou a equação, na verdade as equações diferenciais que representam o motor de corrente contínua, assim como sua função de transferência. Então a gente vai obter as equações diferenciais, ok? A gente vai ver que são duas equações diferenciais, na verdade uma que a gente tira do circuito de armadura, da parte elétrica do motor, e outra que a gente tira da parte mecânica do motor, certo? Então, novamente, considerando o circuito de armadura do motor, okay, como a gente viu na aula passada, né? Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões ou lei das malhas aqui, mesma coisa, a gente obtém a equação diferencial que representa esse circuito, certo? A gente fez isso na aula passada, eu vou fazer de novo. Só que na aula passada a gente considerou que a indutância era desprezível porque considerava o regime permanente, certo? Aqui a gente não vai considerar o regime permanente. Então a gente pode escrever o circuito de armadura do motor dessa forma, né? É um circuito dado por uma fonte de tensão, VA, que é a tensão que é aplicada ao motor, uma indutância, que é a indutância de armadura, e uma resistência de armadura, e a força contra-eletromotriz, que é produzida quando o motor gira, certo? Outra forma de desenhar esse circuito é dessa seguinte forma aqui do lado direito, onde eu tenho a tensão de alimentação do motor, tensão VA, vou colocar aqui VA de T, que essa tensão pode variar no tempo, certo? Essa tensão vai produzir uma corrente que eu vou chamar de corrente de armadura, certo? Vou colocar de outra cor aqui. Então vai produzir uma corrente que é a corrente de armadura, é a corrente que passa na armadura, então a gente chama ela de corrente de armadura. Como o induzido do motor ele tem uma resistência, certo? É um monte de cobre enrolado, então isso faz com que ele apresente uma resistência. Como esse cobre enrolado está enrolado em um núcleo ferromagnético, então também surge o efeito de uma indutância, certo? Que a gente vai representar aqui por LA, de outra cor. LA, uma resistência que a gente vai chamar de RA, resistência de armadura, e como a gente viu, quando o motor gira, ele produz uma força contra o eletromotriz, ou seja, ele passa a funcionar meio que como um gerador, né? Não chega a ser um gerador porque a tensão, a força contra o eletromotriz acaba sendo menor do que a tensão que a gente está aplicando. Mas enfim, ele produz uma força eletromotriz que nesse caso é chamada de força contra eletromotriz, que a gente viu que a gente está usando EG para representar ela, certo? Então, aplicando lei de Kirchhoff das tensões ou lei das malhas aqui, usando aquela regrinha que eu falei na aula passada lá, né? Uma forma de achar a equação ao longo de uma malha, se às vezes você está em dúvida, né, se é queda de tensão, se é elevação, uma forma simples é a seguinte: antes de começar a somar as quedas de tensões ou subtrair, a gente marca cada componente com os seus respectivas diferenças de potenciais, certo? Por exemplo, aqui é uma fonte de tensão VA, então aqui é mais positivo do que aqui. Se eu considerar que a corrente está nesse sentido, a corrente EA, então aqui, se está passando corrente desse sentido, vai ter uma queda de tensão na resistência RA. Então aqui vai estar mais positivo do que esse outro terminal da resistência. Saindo da resistência também, a corrente entra numa indutância. A mesma coisa, a gente vai ter uma queda de tensão para esse sentido de corrente. E isso aqui é uma fonte de tensão. Então aqui é positivo, aqui é negativo, né? Ok? Então, se a gente for seguindo, partir de um ponto aqui, vamos partir desse ponto aqui. Parto de um ponto num certo sentido e vou escrevendo as quedas ou elevações de tensões que a gente vai encontrando aqui,
A regrinha é a seguinte: o primeiro sinal que a gente encontrar, a gente considera esse sinal vezes a queda de tensão no componente. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter menos VA. Então, eu vou começar com menos VA de T, seguindo os fluxos da corrente. Próximo componente é essa resistência de armadura. Como eu encontrei o positivo primeiro, então aqui eu vou colocar mais a queda de tensão nesse componente, que é dada pela resistência de armadura vezes a corrente de armadura. Nesse caso a gente considera que ela pode variar no tempo. Sair da resistência, entra na indutância. Novamente, na indutância, o primeiro sinal aqui é um sinal positivo, então aqui eu vou somar com a queda de tensão na indutância. Não sei se lembram, mas a queda de tensão de uma indutância é dada pela indutância. Aliás, desculpem, a queda de tensão em um indutor é dada pela indutância vezes a derivada da corrente ao longo do indutor, que nesse caso é a corrente de armadura. Seguindo o próximo componente, saindo da indutância, a gente chega na força contra eletromotriz, né? Como o primeiro sinal aqui é positivo, então também vai entrar positivo aqui, mais EG, que como eu voltei e saí daqui, eu volto no mesmo ponto, então EG igual a zero. Então a gente chega nessa equação, que no fim das contas é uma equação diferencial, ó, a derivada aparecendo aqui, que representa esse motor. Mas a gente já viu lá para trás que a força contra o eletromotriz ela pode ser escrita em função da velocidade de giro do motor, né? Ela é dada por uma constante, que é a constante de força contra o eletromotriz, vezes o fluxo eletromagnético, vezes a velocidade de giro do motor. Ok? Então essa velocidade de giro, vamos colocar aquela variante do tempo. O G aqui também varia no tempo, né? É uma variável. Okay. Então, substituindo essa equação na de cima, a gente chega e passando esse VA para o outro lado da igualdade, a gente pode escrever o seguinte, que VA de T é igual a RA IA de T mais LA DIA dt, DIA tempo, mais Kg, né, substituindo o EG por essa fórmula, Kg vezes o fluxo vezes a velocidade de giro. Okay? Então, essa fórmula aqui, ela costuma ser conhecida como uma equação da parte elétrica do motor, né, ou às vezes equação elétrica. O ideal seria a equação da parte elétrica do motor, porque ela basicamente representa as grandezas elétricas do motor, né, corrente, tensão. Apesar de que tem uma componente aqui que é uma componente ligada à parte mecânica do motor, que é a velocidade de giro. Ok? Mas às vezes essa equação é referida como a equação da armadura ou a equação da parte elétrica do motor. Bom, essa é uma equação diferencial de primeira ordem, certo? Aparece uma derivada aqui de primeira ordem. Outra equação que a gente pode chegar para o motor é a equação relacionada à parte mecânica do motor. Quando o motor começa a girar, certo? Ele vai produzir torque, né? Na verdade, passou corrente no induzido do motor, vai ser gerado um torque, certo? Então é gerado um torque num certo sentido, vamos colocar aqui um sentido de giro do torque. Isso aqui, esse desenho está representando lá o motor, isso aqui está representando o eixo do motor, tá com o induzido, tudo junto. Então imagina que isso aqui está girando numa certa velocidade ômega, nesse sentido, por exemplo. Então, quando a gente passa a corrente no motor, o motor vai produzir um torque no mesmo sentido de giro aqui, né? É o chamado torque eletromagnético, vamos chamar ele aqui de TM. Okay? No material estou chamando isso aqui de C, que é conjugado, mas é a mesma coisa, conjugado ou torque, tá? Mas vamos deixar o TM aqui. Torque, tem o torque no sentido, o motor vai girar nesse mesmo sentido, mas como isso aqui é um corpo, né, um corpo mecânico, certo? É um cilindro. Ele vai ter um certo momento de inércia, e como esse motor está girando e o eixo não está solto, né, ele vai acabar tendo um certo atrito, ok? Deixa eu ver se eu vejo uma foto melhor do motor aqui.
enfim. Certo? Quando esse induzido gira, tem um atrito com os mancais aqui, certo? Das escovas no coletor, isso tudo vai produzir atrito. Os mancais têm rolamentos que são lubrificados, mas mesmo assim acaba produzindo certo atrito. Outra coisa são as ventoinhas aqui, tem um ventilador aqui, né? Uma hélice que gira para a função dela é refrigerar o motor, certo? Mas também é produzido um atrito com o ar quando essa hélice gira, ok? Então isso tudo a gente traduz isso aí de forma mais simples, né? Como um certo atrito. Então a gente vai representar isso por um coeficiente de atrito B, que é um coeficiente de atrito viscoso. É uma aproximação desse atrito. Bom, então, usando a equação de Euler, se não me engano, para um corpo que está em movimento rotatório, né, que é equivalente à equação, à segunda lei de Newton, para um corpo em movimento retilíneo. A segunda lei de Newton diz que a somatória das forças sobre o corpo é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Nesse caso, no corpo girando, o somatório dos torques, né? Então, ou seja, o somatório dos torques, vamos chamar de TI, em cima de I, né? E o número de torques que são aplicados no motor, isso vai ser igual, ao invés de ser igual a massa vezes a aceleração, nesse caso é um movimento rotatório, então isso vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, ou seja, a derivada temporal da velocidade angular, certo? Bom, esse somatório dos torques aqui no motor a gente pode escrever como o seguinte: primeiro é o torque eletromagnético do motor, certo? É o torque que é produzido quando a corrente passa no induzido. Outro torque que aparece é o torque devido ao atrito nos mancais do motor, na ventoinha e assim por diante. Então vamos chamar esse torque de atrito, TA. Outro torque que pode aparecer, vamos colocar esse aqui em função do tempo. É o torque de carga, né? Se a gente tiver alguma carga que está sendo, esse motor está tocando alguma carga, ou sei lá, vamos imaginar que a gente segurou o eixo do motor aqui, então a gente está aplicando um torque, certo? Esse torque, vamos desenhar ele aqui, normalmente ele é no sentido contrário de giro, né? Vamos chamar ele de TC, torque de carga, ok? Então aqui vai ter mais um torque de carga. Se não tiver carga, a gente costuma considerar isso aqui zero quando o motor está em vazio, né? Não está tocando nenhuma carga. Mas enfim, resolvendo essa equação aqui, a gente tem o seguinte: a gente viu lá na aula passada que o torque eletromagnético, no fim das contas, é dado por uma constante, que é a constante de torque, vezes o fluxo, vezes a corrente de armadura do motor, certo? O torque de atrito, se a gente considerar esse atrito como um atrito viscoso, que é uma aproximação, na verdade, a gente pode escrever esse torque de atrito pelo coeficiente de atrito viscoso vezes a velocidade angular do motor, ok? E o torque de carga vai depender da carga que está sendo aplicada no motor. Então, isso implica que essa equação pode ser escrita da seguinte forma: momento de inércia vezes aceleração angular, isso vai ser igual ao torque eletromagnético, que é dado por Kt, Φ e A, mais, aliás, menos, porque o torque, desculpem aqui, eu coloquei esse sinal positivo, né? Mas o torque de atrito ele entra no sentido oposto, né? Vamos desenhar ele aqui de outra cor. Ele entra no sentido oposto ao de giro, né? É um torque contrário ao torque que está sendo criado no motor, ok? Então aqui é mais. Então vai ser, aliás, aqui é menos, desculpem. Então vai ser menos o torque de atrito, que a gente pode traduzir ele como coeficiente de atrito viscoso vezes a velocidade, e menos isso aqui também, eu desenhei ele ao contrário aqui, mas coloquei mais, menos o torque de carga, ok? Também valia no tempo, certo?
Assim a gente chega nessa segunda equação aqui, que essa equação também é uma equação diferencial. Notem a derivada primeira em relação à velocidade aqui. Então essa é a equação da parte conhecida como equação da parte mecânica. Mecânica do motor. Está mais relacionado com a parte mecânica, apesar que aparece uma corrente, né, na equação, que é uma grandeza elétrica, ok? Bom, juntando essa equação da parte mecânica, deixa eu copiar ela aqui, com a equação da parte elétrica, certo? Vamos copiar ela aqui. Vou colocar a elétrica antes, da mecânica depois. Opa. A gente tem um sistema de equações, certo? Nós vamos ter um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Então são duas equações diferenciais de primeira ordem. Se eu fizer alguma substituição aqui, sei lá, por exemplo, pegar a corrente de armadura e substituir aqui em cima, apesar desse A aqui tá maiúsculo, de lá tá minúsculo, eu vou colocar tudo minúsculo porque está variando no tempo. Sei lá, se isolar o IA aqui, substituir essa equação nessa, a gente vai chegar na equação diferencial de segunda ordem, certo? Ou seja, tem duas equações diferenciais de primeira ordem. Então essas são as equações diferenciais que representam o motor de corrente contínua, ok? Na sequência a gente vai ver, nós vamos pegar essas equações diferenciais de primeira ordem e aplicar a transformada de Laplace em cima disso e obter a função de transferência para o motor em malha aberta, ok? Então isso é um assunto para a próxima videoaula.